Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de julho, sexta-feira. Hoje a igreja nos dá a grande oportunidade de celebrarmos juntos a festa de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Neste dia, então, somos convidados a estar com esta grande mulher que, ao se deparar com um sepulcro vazio, constata primeiramente que Jesus ressuscitou. Nos coloquemos na presença do Senhor, abramos o nosso coração, peçamos a graça de sermos também anunciadores da boa nova que é o próprio Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 1 a 2, depois do 11 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, o relato da memória de hoje. Maria de Magdala foi fiel discípula e colaboradora da missão de Jesus até a cruz e o sepulcro. Foi a primeira a encontrar o ressuscitado, o qual lhe confiou o primeiro anúncio da alegria pascal. Aos demais irmãos, que a seu exemplo nos impulsione, que o seu exemplo nos impulsione a crer em Cristo
e anunciá-lo em toda parte e por todos os meios. Peçamos, portanto, amados irmãos e irmãs, que esta memória do dia de hoje nos conceda a graça, então, de sermos anunciadores do próprio Senhor Jesus Cristo. Maria, então, é uma das discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Bento, então, dá a ela este título, a apóstola dos apóstolos, aquela que vai anunciar, aquela que tem o encargo de anunciar aos seus irmãos que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. Olhando para a história de Maria Madalena ou Maria de Magdala, amados irmãos e irmãs, nós vemos esta mulher de fibra. É dela que nos assegura a tradição bíblica que Jesus expulsara 7 demônios. Maria vai aprendendo, vai compreendendo e vai enxergando um amor tão puro, um amor que não tem interesses, um amor que exalta e dá vida em abundância. Ela completamente se entrega a esse amor e vai com Jesus até as últimas consequências. Ela está aos pés da cruz, junto a Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e também nossa mãe, também junto ao discípulo amado São João. Elas estão aos pés da cruz, sofrendo, sendo profundamente feridas pela dor de ver quem ama sofrer tanto de uma forma tão cruel. Com toda certeza, Maria Madalena vive esta experiência de uma espada, assim como a mãe de Jesus e nossa mãe, que transpassa a alma. A morte gera isto na vida daqueles que perdem seus entes queridos. É como uma espada que transpassa a alma. Contudo, Maria Madalena continua fiel, quer ainda conceder ao seu Senhor as últimas homenagens. Por isso ela vai ainda de madrugada. Olha que bonito, então, refletirmos o Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, então no domingo, logo pela manhã, lembremos-nos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado e faleceu, foi morto, numa sexta-feira à tarde, logo por volta das 15 horas. E, por se tratar de uma sexta-feira, próximo então do sábado, ele foi às pressas retirado da cruz, antes de se completar então o término daquele dia, e foi sepultado. Por esta pressa, não havera tempo de se preparar o corpo para o sepultamento. O que Maria Madalena faz? Maria Madalena, então, junto, aqui então só traz, na verdade, a figura de Maria Madalena, mas outros evangelistas dizem que um grupo de mulheres vão ao sepulcro para então fazer os últimos preparativos, dar um sepultamento digno, como se embalsamar, colocar então o perfume, enfim, ungir o corpo do Senhor para lhe dar um sepultamento digno. Maria então vai à noite, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Olha, esse detalhe é de suma importância. Ir de madrugada no escuro significa ainda esta realidade onde a fé não está fortalecida. Maria Madalena estava ferida com dor de morte, porque o seu Senhor se encontrava morto. Ela vai então, sem entender, ainda com um coração profundamente ferido, por contemplar e ainda ter viva a imagem da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se encaminha, ela vai ao encontro do túmulo. Contudo, quando ela vai se aproximando, ela viu que a pedra tinha sido rolada, tirada do túmulo. Tirar a pedra
significa muitas vezes tirar as barreiras que nos atrapalham, que nos impedem de viver uma fé profunda. Aqui nos fala que tira e ela contempla, ela vê um túmulo vazio. Qual a atitude dela? Ela vai correndo até Pedro e João para dizer que o túmulo está vazio. Ela vai nesta primeira expectativa: roubaram, profanaram o túmulo de meu Senhor. Porque a fé ainda não está purificada, a fé ainda não está viva novamente, não renasceu em seu coração a partir da experiência do ressuscitado. O Evangelho fala que ela vai ao encontro deles e logo em seguida se suprime o que acontece. Voltando o versículo 11, dizendo que Maria Madalena está novamente no túmulo, chorando do lado de fora. Quando de repente ergue o olhar, olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos. Vê 2 anjos que estavam lá dentro. 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? Olha que forte. Mulher é o mesmo título que Maria Santíssima recebe. Lembra então esta nova criação. Lembra este princípio, este renascimento. Maria de Magdala vive e faz esta ponte, poderíamos assim dizer, de ser a primeira testemunha. É claro que a tradição muitas vezes vai nos dizer, sobretudo por Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, é claro, nós não abraçamos isso como um dado de fé, mas Santo Inácio dizia, e muitos santos às vezes até concordavam nisto, que possivelmente no ato da ressurreição, Jesus aparece primeiro à sua mãe, Maria Santíssima. Mas não vamos entrar ao mérito da questão. Maria Madalena, então, é esta primeira testemunha, quem contempla, então, esta realidade. Os anjos desaparecem, de repente aparece um outro homem, ela julgando ser o jardineiro, ela pergunta, levantando os olhos. Primeiro, os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela responde: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus pergunta mais uma vez: mulher, por que choras? Se no Antigo Testamento nós temos a imagem de Eva, a primeira mulher, que abraça o pecado pela desobediência, nós vamos percebendo aqui neste contexto, sobretudo da ressurreição, que já se inicia num grande mistério da cruz de Cristo, a remissão dos pecados, o derramamento de sangue. Jesus chama lá na cruz Maria, que está aos seus pés, Maria, sua mãe, de mulher. Então esta nova criação pergunta: por que choras? Então ela vê Jesus e ele faz a mesma pergunta dos anjos e diz: a quem procura? Maria, pensando que é o jardineiro, diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize para onde o colocastes que eu irei buscar. Então essa disposição de ir ao encontro do Senhor, de ir à procura de seu Senhor, para dar-lhe o sepultamento digno. Então Jesus a chama pelo nome. Olha, perceba que sai da expressão mulher e agora chama pelo nome. É assim que Deus age em nossa vida, Ele nos chama pelo nome, pela nossa identidade, pela nossa particularidade, por quem somos o mais íntimo de nós. Maria diz então Jesus a ela. Ela se volta para Jesus exclamando em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Então Jesus diz: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus. Então Jesus dá a ela esta incumbência de apostolado, de ir anunciar, de ir testemunhar, ser esta primeira testemunha da ressurreição aos discípulos. Maria vai e anuncia aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que havia dito. Sejamos também nós anunciadores do Cristo vivo e ressuscitado aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.